E aí, gente, tudo bem? Gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre qual é o seu real problema. Se eu te perguntar qual que é o seu problema, o que está acontecendo com você, qual é o seu problema? Se eu te perguntasse isso, você ia me dizer, puta, meu problema é na vida financeira, meu problema é, sabe, um problema com meu filho, é um problema com meu marido, é um problema... Você ia me dizer o que você entende que é o seu problema, tá? Vamos construir juntos aqui a ideia de como nasce um problema, como é que ele é, vamos dizer assim, construído, percebido por nós como um problema, e por que aquilo que a gente consegue, através da nossa lógica, da nossa razão, identificar como problema, nunca é o real problema para o qual a gente devia olhar, colocar o nosso foco e buscar uma solução. A gente patina muitos anos da nossa vida tentando resolver aquilo que os nossos olhos estão percebendo, aquilo que a nossa mente está vendendo pra gente, e a gente passa tempos e tempos tentando resolver aquilo. Numa conversa outro dia com uma pessoa, ela me disse assim, eu não aguento mais, o fulano de tal não faz nada sem mim, eu tô sobrecarregada, eu não consigo ter um tempo pra mim, eu não consigo ter minha vida, eu vivo em função do fulano, do ciclano, de não sei quem, e eu vivo fazendo isso e vivo fazendo aquilo, eu não consigo olhar pra mim, eu não consigo separar um tempo, ai, sabe, eu me sinto oprimida, Então assim, esse era o problema da pessoa. Mas aí ela entende que o problema não está dentro dela, não é sobre ela, ela entende que o problema são as pessoas que demandam algo dela. É isso que ela entende como é um problema. Ninguém para de encher meu saco, ninguém para de me chamar, ninguém para de precisar de mim, eu não tenho tempo para mim porque preciso ficar fazendo tudo e resolvendo tudo, senão tudo desmorona. Observa. Quando a gente começa a entrar nessa jornada de fazer essa viagem para dentro, primeiro que todo mundo do lado de fora morre. Morre, não é que morre, morre no sentido de não lido mais com isso. Na minha pesquisa de jornada interna, eu não lido mais com o outro, eu só lido comigo. Então, é como se fosse mais ou menos assim, olha, tô eu aqui numa situação, e aí tem esse fulano envolvido, esse fulano envolvido, esse fulano envolvido. E aí isso aqui constrói um cenário. E aí nesse cenário eu me sinto de uma determinada forma. Aqui tem uma emoção, certo? Beleza. E aí você vai, a sua mente racional, ela vai te trazer uma explicação para isso. Então ela vai trazer justificativas e explicações lógicas e plausíveis do porquê você no final das contas se sente dessa forma. E ela vai dizer pra você, olha, esse fulano de tal faz isso pra você, e aí você fica puta, não sei o que lá, esse fulano de tal faz isso, esse fulano de tal, aí essa situação fica assim, assim, assado por causa de tudo isso, por causa dessas pessoas, por causa de tal. Aí você pergunta pra pessoa, mas e se você falar não, por exemplo? Aí vem a mente racional e lógica, imagina, se eu falar não, desmorona o dinheiro, desmorona o casamento, desmorona a relação com os filhos, imagina, eu não posso falar não. E constantemente a mente lógica, racional, ela vai trazendo argumentos e justificativas e explicações para quê? Para que essa pessoa esteja convencida de que não há nada que ela possa fazer, de que ela é refém dessa situação e de que essas pessoas dentro do contexto são os responsáveis por tudo isso. Se ela se posicionar de uma forma diferente, tudo desmorona, tudo acaba, vira um caos, etc. É assim que a mente lógica vende para nós a ideia de um problema, qualquer que seja, em qualquer situação que seja. Beleza? E aí no fim das contas o resultado é a forma como você se sente, que é um cocô, um caco, um monte de coisa que vocês já sabem, e aí você acredita que você tá assim e se sente assim por causa disso aqui. Bom, se você me acompanha e já viu meus vídeos, você já tá exausto de me ouvir falar que não é verdade. Você não tá sentindo isso por causa disso. Não é verdade. E por que que eu digo isso? Por quê? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Fala aí comigo, me responde aí. Se você me acompanha, já tinha que estar na ponta da língua. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma representação
uma representação de figuras do seu passado, de emoções do seu passado, que não foram resolvidas, não foram tratadas, não foram observadas, não foram trazidas à luz, e por esse motivo você replica em várias áreas da sua vida o mesmo padrão. A base, ela é diferente do que você foi construindo para frente. O que é a base? Lá atrás, o formato onde isso foi construído, em cima do que esse pacotinho de emoções foi construído, as informações foram armazenadas, as ideias, percepções e julgamentos foram gerados. Essa base aqui, que pode ter sido estabelecida, por exemplo, dentro de uma casa, vamos dizer assim, pai, mãe e irmãos, né? Então, era um lar e coisas aconteciam dentro desse lar. É óbvio que não é o mesmo cenário que se repete aqui. Porém, isso é uma representação desse cenário. É como se fosse assim, imagina que você tem que contar. Olha, eu quero que você passe o mesmo recado para essa pessoa numa historinha diferente. É como se eu pedisse para você, eu dissesse para você assim, ó, eu quero que você conte para o mundo que a vida ela é bonita, que a vida é amorosa, que a vida pode ser vivida com leveza e alegria, tá? Eu quero que você passe essa informação para as pessoas contando 10 historinhas diferentes. Aí uma historinha você vai falar do porquinho, não sei o que, no fim da historinha passou a mensagem. Na outra você vai contar a historinha, não sei o que ler. No fim passou a mensagem. Então assim, o contexto, os personagens, as cores, o cenário, é tudo diferente. No fim das contas, o contexto é o mesmo. No fim das contas, o contexto é o mesmo. Então a vida, a nossa vida, ela funciona exatamente assim. Basta você parar um pouquinho e observar que você vai enxergar. A forma dela te trazer uma informação que nada mais é do que algo que você estabeleceu como bom, perfeito e agradável, ela vai replicando aquilo na sua vida em vários cenários. Até o dia que você diz assim, chega. Não. Se em algum momento eu botei uma informação que isso aqui era bom, perfeito e agradável, hoje eu estou desconstruindo essa ideia. Não, não é. Só que para isso acontecer, o que vai ter que cair por terra? Julgamentos que foram dados lá, pai, mãe, familiares. Julgamentos que foram dados à vida, dinheiro, sexo. Julgamentos que foram dados, enfim, a qualquer elemento ou pessoa que participou da sua vida. Enquanto toda a percepção sobre esse contexto não for mudada, ou seja, não for desconstruída, você não consegue mudar essa representação que está se repetindo na sua história, na sua vida, tá? Então, por exemplo, vamos supor que no fim das contas, aqui nesse caso, a pessoa se sinta ali sobrecarregada e aí ela se sinta, sabe, profundamente insatisfeita com a vida que ela tá tendo, ela se sente exausta e ela começa a ter baixa autoestima, ela começa, sabe, acha o que vai ser se eu morrer, o que vai ser de todo mundo, enfim, ela tem um pacote de coisas aqui e no fim das contas ela vai sentir alguma coisa sobre isso. Se ela parar, relaxar, se você fizer isso, e observar esse conjuntinho aqui, que é a informação, é o resultado final lá do evento, se você olhar para isso, você vai encontrar isso como resultado final de vários eventos na sua vida. No trabalho, em relacionamentos, e aí pode ser na primeira família, na segunda família, a família de pai e mãe, depois na família que você constituiu. Você vai olhando para vários cenários e você vai observando que diversos padrões e pacotinhos de emoções que no fim das contas você sente se repetem e se repetem e se repetem. Às vezes você pega lá um padrão que é um filho que é machucado pela mãe, machucado no sentido de, a mãe fala que é burro, a mãe fala que é idiota, fala que não vai dar conta, blá, aquela coisa. Aí esse cara cresce e vai pro trabalho, aí ele arruma um chefe, aí esse chefe fala o quê? Faz igual, mete pau, não sei o que, aí daqui a pouco tá tudo bem. Aí vai lá, fala, daqui a pouco tá tudo bem. Aí esse cara vai pra vida, aí tem 1 milhão de mulheres pra ele se apaixonar, aí ele se apaixona por uma que trata da mesma forma. Então assim, no caso um é mãe, o outro é chefe, o outro é namorada.
Tem alguma coisa a ver, aparentemente, uma coisa com a outra? Não, cenários diferentes, historinhas diferentes, mas o pacotinho de emoções tá lá. A forma, no final das contas, como ele se sente, tá lá. E como que isso foi construído? Como que esse problema foi construído? Como é que nasce um problema? Como é que a gente constrói um problema que a gente está vivendo hoje com 30, 40, 50 anos? Como é que a gente construiu isso lá atrás? Olha que interessante. Lá atrás, você não tinha uma consciência desenvolvida, uma consciência lógica desenvolvida como você tem hoje. Você não tinha. Todas as vezes que você vivia uma situação e essa situação te trazia dor, a tendência é que você desejava que aquilo se afastasse de você. Você sempre quer afastar a dor e você sempre quer se aproximar do prazer. Então, onde havia prazer, você vai trabalhar com a ideia de aproximação. Eu quero mais disso perto de mim. Isso é gostoso, isso traz prazer. E eu quero longe de mim tudo que traz dor. Todas as vezes que você viver qualquer situação, tô falando lá no início, lá atrás, criança, bebê, lá atrás. Todas as vezes que você vivenciar uma situação em que você constata dor, você sentiu dor, você vai querer afastar aquilo de você. Rejeita, exclui, empurra. Eu não quero. Quando você rejeita, exclui, empurra aquilo, você não quer, que você entra nesse processo de exclusão, tudo que está envolvido, tudo que está encapsulado dentro daquele pacote que você está excluindo, você está colocando um não grandão. Para aquilo, você coloca um não, porque você sentiu que aquilo traz dor, tá? Prazer, a mesma coisa. Você tá sentindo prazer? Tá. Então você vai colocar para aquilo ali um sim. E é aqui, nesse ponto, que a gente começa a construir nossos problemas. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma visão lá no início. Nem hoje a gente consegue, porque a gente não aprende. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Não sei que você esteja aqui, que você esteja no Open, você aprendeu a construir essa visão de mundo diferente. Mas a gente não aprende a viver a vida dessa forma que eu vou dizer agora. Por exemplo, você tá assistindo, sei lá, algum programa, um jornal, qualquer coisa. Aí passa ali uma matéria de um cara. Ou você tá vendo uma série, um filme, e tá acontecendo uma cena. Naquela cena, o que está acontecendo ali é uma coisa considerada politicamente incorreta, é uma coisa considerada feia diante do social, errada, injusta. Legal. Quando você olha para aquela cena, automaticamente você entra no processo de assimilação com que te disseram que é bom, correto, com que te disseram que é feio, inaceitável, e você, para se sentir pertencente, quem é que pertence a algum lugar? Aquele que é conivente, coerente com a ideia geral, né? Do que é bom, do que é certo, senão você vai ser excluído, senão você vai ser, imagina, você vai ser o errado, você vai ser o preconceituoso, você vai ser um monstrão. Então é bom que você entre aqui e caminhe um atrás do outro, né? Pra gente manter ali o status da coisa. Legal. Aí você tá vendo uma cena ali. Automaticamente você olha aquela cena e fala, nossa, que absurdo. Nossa, como é que pode? A sua cabeça, ela não processa aquela informação separando o fato que está acontecendo ali. Você não consegue constatar o fato que está acontecendo ali e separar a ideia social de certo, politicamente correto, etc. E também separar a sua dor do que está acontecendo ali. Você não consegue, você mistura tudo. Você mistura a ideia do social, você mistura a sua dor e você observa aquilo e leva um julgamento para aquilo. Que pode ser um julgamento de exclusão instantânea, onde você não consegue observar, constatar e entender o todo da situação. Você só está vendo um lado, que é o lado considerado errado, desconfortável, O outro lado da coisa
Você não tá vendo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você, sei lá, você tá vendo um caso de um assaltante. Sei lá, o cara entrou numa casa, pulou um muro, roubou alguma coisa lá. Automaticamente, o que que vem? Um receio, um medo. Porra, olha o país, olha as pessoas, bandido, filho da puta, não sei o que. Automaticamente uma exclusão total. Você não consegue ver a cena e separar a tua opinião, porque aí tem a tua dor, tem o teu medo, tem o teu histórico, do que o social diz sobre aquilo. Muito menos raciocinar com a ideia de que cada um recebe, tem o que pede barra merece. Isso piorou, isso aí passou longe, né? Tudo bem, nem vou chegar lá. Vamos no básico. Você não consegue olhar para aquilo e falar assim, cara. Aí você olha pra cena e fala, cara, o cara, sei lá, vou dar um exemplo, vai. Saiu correndo, pulou um muro, se sujeitou a de repente alguém lá dentro, sei lá, podia estar armado, podia ter, sei lá, um cachorro, qualquer coisa. O cara, ele fez todo esse movimento, ou ele tá analisando aquilo há meses, ele tá estudando aquilo há meses, ele para, ele olha, ele fica horas na casa da pessoa observando, e aí depois ele tem uma estratégia para entrar, para fazer assim. O cara tá se sujeitando a ser preso, a ficar numa cadeia. Aí você pensa na cadeia, como que é a cadeia aqui. O cara tá se sujeitando a ficar naquele lugar por anos, se for pego, né, e tal. Cara, ele tá se botando num risco tão grande. Será que a troco de quê, né? Será que é a troco de comprar um tênis novo? Será que é pra dar comida pra filha dele? Eu não sei, mas ele tá se botando num risco tão grande, né? E tal. E é assim, esse cara prefere lidar com esse risco do que de repente tentar ou se sujeitar a ter um trabalho, ou talvez ele tenha procurado, não encontrou, ele falou, foda-se, eu vou nisso mesmo. A gente não sabe o que é, ou é por status, por querer dizer que é um bandido, que faz, acontece, não importa. Mas você não consegue, porque a tua mente, ela é tão louca, que ela já te traz o negócio pronto, você engole, acabou, virou. Você não consegue ver o cenário constatando o que está acontecendo ali. Você só vê o ímpeto do seu julgamento com base nas suas dores, no seu histórico de vida e com base no que o social diz. Só isso. E ali está dada a sua percepção sobre a coisa. Você não consegue ver friamente, vamos dizer assim, o que está acontecendo ali, separando todo um pacote de emoções do que realmente está diante dos seus olhos. Não consegue. O segundo passo, que seria constatar o fato, separando a emoção, observando o que você sente, que tem a ver com você, não tem a ver com o fato. Observando o condicionamento social, você está de acordo ou contra? Se você está de acordo, você se sente inserido. Se você está contra, pode bater uma culpa, um remorso ou um medo. Você levantou uma bandeira que vai contra, como é que você se sente sobre isso? Outro ponto. E o último ponto, será que você consegue entender que cada um, de alguma forma, no seu campo pede, atrai, cria para sua vida determinadas coisas por motivos que a gente não sabe? Então, olha quanta coisa tem envolvida numa simples observação. Então, e aí o que acontece? Você excluiu, nesse momento em que você aceitou aquela coisa rasa, curta ali da sua mente, simplificada, e você se entregou à sua emoção, a todo o seu julgamento, você engoliu aquele pacotinho, você excluiu todo um pacote de possibilidades que existia atrás daquele cenário. Que pacote de possibilidades, Paulo? Tudo isso que eu expliquei. Você parar e observar e falar, cara, eu vou dar exemplos, tá? Esse cara, sei lá, não tem estudo, mora na favela. Esse cara premeditou, ele pensou friamente, ele passou dias analisando aquele lugar. Ele, cara, ele desenvolveu um projeto, ele desenvolveu um estudo, ele fez. Puta merda, né? Olha só, aí ele vai e se arrisca, ele vai e se sujeita. Aí quando você entra nesse processo de constatar o que você está vendo, você começa a também constatar o seu processo, tirando o seu emocional da jogada. Muitas vezes, gente, é muito interessante fazer esse exercício, muito interessante, porque muitas vezes você está fazendo esse exercício sobre uma coisa que você condenaria, julgaria e tal, e às vezes você encontra naquela coisa tão bizarra várias habilidades que te faltam no seu dia a dia. Às vezes você pensa, cara, eu não teria essa paciência, eu não teria essa coragem de correr esse risco.
Eu tô aqui por uma coisa que eu quero há anos viver e eu não tenho coragem de pedir demissão desse emprego e de me sujeitar a outro. Pô, o cara teve coragem de, sei lá, fazer o que ele acha que é certo na cabeça dele pra conquistar o que ele quer e se sujeitar a passar 50 anos naquela cadeia. Puta merda, né? Eu acho que tem alguma coisinha ali que eu posso falar, opa, que interessante. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque eu tenho um pouco de receio de vocês misturarem tudo e falar que eu tô defendendo o bandido, que eu só não tem nada disso. Eu tô explicando que atrás de uma situação, condenável ou não, existe um pacote de habilidades. E todas as vezes que simplesmente eu engulo aquilo que a minha mente rasa traz, eu entro num processo de exclusão de um pacote de habilidades. Imagina uma pessoa que o pai dela é um bandido, um assassino, e eu preciso dizer para ela, metade do que te constitui vem ali da energia do teu pai, e nós precisamos encontrar habilidades nesse homem. Que habilidade? Esse homem é um bandido, é um assassino, matou trocentos, fez isso aqui, é traficante, não sei o que. Porra, vamos descobrir um monte de habilidade que tem atrás desse homem? Vamos ver o que tem ali? Então, é um processo dolorido de desconstruir toda a nossa ideia de certo, de errado, de politicamente correto. Mas a leveza que vem depois disso, meu amigo, porque você começa a aprender a constatar fatos e não se envolver e não misturar o seu emocional com aquilo. E quando o seu emocional aflora, você olha para ele, você usa aquilo como trabalho interno, como tratamento e apenas constata o fato. É um salto de consciência gigantesco. Bom, para entendermos como que a gente cria o nosso problema, a gente precisa entender esse mecanismo, esse processo. Por quê? Porque lá atrás, na nossa história, quando nós excluímos uma determinada coisa, isso volta para nós. Volta para nós de que forma? É como se fosse uma falta, como se fosse um recado da vida, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Eu gravei um outro vídeo, que eu não sei se vocês viram, que fala um pouquinho aí sobre prosperidade, umas dicas de um caso que eu atendi, de uma menina. Eu vou repetir porque eu achei bem interessante. Não sei se você viu, se não viu, veja. O caso era assim. Hoje, o que acontece? Ela vai lá, ela é uma doutora, uma mulherona, né, grande, fudidona, tem um monte de habilidades. Aí ela chega numa sala com um monte de gente que tá a fim de aprender. Então, teoricamente, temos um grande, que sabe tudo e algo para ensinar, e temos os pequenos, que não sabem, estão ali para aprender. Lá atrás, na vida dela, num dado momento, o que aconteceu com ela? Ela se sentiu dessa forma. Ela se sentiu uma pequena diante de uma pessoa grandona. Então ela estava em casa, chegam uns tios ricos lá, milionários e tal, ela se sente um cocozinho diante daqueles tios grandes e acha que eles são exibidos e isso e aquilo, e acha que era desnecessário aquela postura, aquele comportamento, aquilo tudo dentro da casa dela, que era uma casa simples, e ela, presta atenção, deseja que eles vão embora. Eu não vejo a hora que eles vão embora, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo desconfortável, eu não quero isso, eu não quero... Não. Foi o que ela sentiu. Isso tudo é guardadinho, encapsulado. Então, assim, toda vez que chega diante de mim alguém que tem mais que eu, que é maior que eu me sinto muito diminuída, eu sinto um desconforto gigante, e o meu maior desejo é que essa pessoa suma e desapareça, porque ela está me fazendo mal, ela tá fazendo eu me sentir nada, ela tá fazendo eu me sentir, sabe, inferior, burra, então o meu desejo é que ela suma. Armazenou, guardou, foi pra vida, cresceu, virou doutora em finanças, um monte de coisas e tal, fudidona. Aí ela chega diante de um monte de gente que, sabe Deus, se tem uma faculdade. Beleza, ela vai ensinar pra essa galera. Pequenos e ela grande. Qual é a informação que ela guarda no banco de dados dela? Quando houver um grande diante dos pequenos, os pequenos devem se sentir mal por isso, muito desconfortáveis. E o que eu acho que eles deveriam fazer? Sair, ir embora, não querer a presença dessa daqui na vida deles, rejeitar. Não foi exatamente o que ela sentiu lá dentro? Só que ele era um bebê. Ela podia levantar do carrinho um bebê de 1 aninho e falar, estou indo embora porque estou desconfortável. Não, ela se sentiu obrigada a ficar ali. E se sentiu obrigada a ficar ali até os tios decidirem ir embora. Se ela fosse uma adulta, vamos dizer, tá, e tinha um outro ponto. Ela ali no carrinho sentia assim,
Por que eles não fazem nada, minha mãe e meu pai? Eles ficam aceitando isso, eles deviam, né, não receber, não querer aqui, enfim. E ela sentia que a mãe também se sentia mal e tudo mais, porque a tia era toda chiquetosa, era toda bonitona e tal, e a mãe estava se sentindo inferior, e ela sentindo a dor do pai e da mãe, enfim. O ponto é o seguinte, a ideia que ela internalizou dentro daquele evento, que ela botou no pacotinho dela, que ela julgou, ela excluiu. O que ela excluiu? Ela excluiu a grandeza do pai que estava recebendo aqueles que eram considerados maiores, a grandeza do pai, a leveza do pai em brincar, em falar, porque o pai estava de boa, a mãe estava desconfortável com a outra mulher. Mas mesmo assim se permitiu receber, ouvir, entender, e devagarzinho foi ficando confortável. Mas ela ali pequenininha tava puta da vida. Tô me sentindo mal, quero que eles sumam, quero que eles vão embora, não quero na minha casa. Armazenou toda essa informação. É como se ela fosse ali naquele momento uma guerreirinha do pai e da mãe. Eu preciso, sabe, eu preciso fazer por vocês, eu preciso tirar esse cara daqui, né? Quando ela vai para um cenário que se repete, agora eu sei tudo, essa galera não sabe nada. Pessoal, ó a informação que sai do meu banner energético. Não contratem o meu serviço. Não desejem a minha presença. Vocês até podem admirar quem eu sou e o que eu faço, mas não contratem o meu serviço e não queiram a minha presença. Ela não consegue fechar uma consultoria por causa disso. As pessoas até admiram, as pessoas estão falando muito legal, mas ninguém fecha. Então, olha que coisa interessante, gente. É assim que nascem os nossos problemas. Os nossos problemas nasceram de uma emoção encapsulada a um contexto. Então, tinha um contexto acontecendo. Aquilo que eu excluí, que eu neguei, que eu empurrei para longe por causa de uma dor, aquilo ali de alguma forma volta para minha história. E volta para minha história me deixando profundamente desconfortável, a ponto de eu buscar uma solução para aquilo. E para eu conseguir solucionar aquilo, eu vou ter que olhar para trás e desconstruir aquelas percepções, ideias que eu tive lá no passado. Tem pessoas que fazem isso sem fazer nenhum tipo de terapia. São pessoas menos resistentes a mudar ideias, a mudar opiniões, resistentes. Sabe, a pessoa olha ali para a vida dela e fala, cara, olha que interessante, né? Minha mãe fazia tal coisa. Nossa, eu achava um absurdo aquilo, né? Porra, eu não acho não, hoje eu acho o máximo. Acho super interessante, acho que ela foi a puta corajosa de ter feito aquilo. No fundo, essa pessoa sem saber, ela tá resolvendo um problema que ela, às vezes nem tá ali no intuito, só tá ali numa reflexão, mas ela pode estar resolvendo e dissolvendo diversos problemas no hoje. Por quê? Aquele pacotinho de emoções que se criaram com base naquela interpretação, ela tá desconstruindo porque ela tá sentindo aquilo tudo de uma forma diferente hoje, tá? Legal, então a gente tendo essa consciência, a gente já sabe como é que nasce um problema, a gente já sabe que aquilo que eu acho que é o problema, como eu dei o exemplo aqui, não é o problema, não é o meu real problema. O meu real problema é que na minha ignorância, eu fiz uma assimilação de dor ou prazer a um pacotinho de ideias que está voltando para mim hoje para eu lidar com isso. E eu preciso rever essa base, eu preciso rever esses conceitos, eu preciso rever essas interpretações. Sabe por onde você pode começar? Você pode começar olhando para as pessoas que mais te irritam na sua vida ou para as pessoas que você mais defende. Se você olhar para quem você mais defende, no sentido de exaltação, você vai encontrar informação pra caramba atrás disso. E se você olhar para pessoas que você mais critica e mais se irrita com elas, você vai encontrar uma pancada de informações que vão te levar a diversos eventos onde você estava ali com dor ou prazer e você deu uma ideia, você teve uma percepção, uma leitura diante de uma situação e essa leitura volta para você hoje com cara diferente, dentro de uma história diferente, mas é a mesma coisa para você lidar. Então, gente, olha só que interessante. No final das contas, no nosso papo, a gente sempre cai naquela história, né? Do julgamento. Isso aqui não deixa de ser um julgamento. Julgamento no sentido de ter uma percepção, dar uma interpretação para aquilo, dizer que tinha um certo, dizer que tinha um errado, e isso causa um monte de BO na nossa vida, tá? Legal. Outro ponto.
uma vez que eu faço esse pacotinho de informações e guardo lá no meu banco de dados, eu vou construindo vários cenários, como esse aqui, vou construindo vários cenários em várias áreas da minha vida. No fim das contas, eu tenho lá uma emoçãozinha que aparece, que eu vou, é a emoção desconfortável, que eu vou todo tempo querer mudar esse cenário, eu não entendo por que isso está acontecendo na minha vida, né? E tem um outro ponto que eu já compartilhei com vocês, vou repetir, porque acho que é importante a gente sempre frisar isso. Não adianta apenas hoje, então eu tô aqui hoje, não adianta apenas hoje eu tomar consciência dessas interpretações que eu dei em cada momento. Não basta tomar consciência da interpretação que eu dei e conhecer o evento, não basta saber, você tem que fazer alguma coisa com isso. E o que é que você vai fazer com isso? Ah, já sei, eu vou mudar o evento. Não, você não vai mudar nada, porque nada muda. Já aconteceu, tá na sua linha do tempo, tá na sua história. O que você vai fazer é, ao reviver essa história, você precisa reviver com uma nova consciência. Se você não tiver uma nova consciência para lidar com tudo que te aconteceu, você não vai obter resultado nenhum. Por isso que eu explico para vocês, o mais importante do processo terapêutico é a mudança da consciência que você teve uma vida inteira para uma nova consciência, porque é essa nova consciência que te permite mudar a tua percepção, a tua leitura em cada evento que você viveu, onde, por causa de uma visão limitada, você criou um processo de exclusão ou assimilação devido à dor ou prazer e que hoje está voltando para você e não tá legal isso daí. Então, como que você adquire uma nova consciência? Dentro aqui do meu canal tem um vídeo que eu falo dos 6 conceitos base do meu trabalho e esses 6 conceitos base são 6 conceitos básicos para você adquirir uma nova consciência. Sem esses conceitos base, você não consegue perceber, enxergar o que você viveu através de um outro ponto de vista. Você olha para aquilo e você vê sempre a mesma coisa. Você vê sempre aquilo que você viu uma vida inteira e sente aquilo de uma determinada forma. Tem pessoas que fazem pior, se iludem. O que é a ilusão? Ah, não, eu vou olhar para aqui, não, tadinho, não, tá tudo bem, te perdoo. Funcionou nada, piorou, porque você, sabe assim, você pega um copo sujo e aí você, cheio de coisa, aí você fala, não, eu vou lavar, aí você só joga uma água, parece que a água gruda naquilo, porque você não fez o serviço, você piora o que já estava estragado, porque aí você cria uma sombra em cima daquilo, porque você acredita que você resolveu, você acredita que você tratou e você não resolveu, não tratou nada, você botou uma coberta em cima e melecou mais a coisa ainda. Não, o que você sentiu, você sentiu ódio, você ficou indignado, isso não vai mudar dentro do evento, no momento em que você encontra com ele. Essa dor tá lá, gritando e latente. Primeiro você precisa tratar a dor. Depois que você tratou a dor, você vem com a nova consciência. E aí, com a nova consciência, você lida com aquele evento de uma forma completamente diferente. Certo, gente? Então, a gente tem todo um processo para observar, para analisar, para entender. Puta, Paula, quanta coisa que eu tenho que fazer, quanta coisa que eu já estou percebendo. Então, quando puder, quando tiver oportunidade, se inscreve no Open, que é o Poder é Meu, que é o nosso treinamento online. O treinamento é fantástico, vocês não têm noção de quanto é transformador, de quanto você sai assim de um nível de consciência e você sai, eu estava sentada aqui com a Lu falou para mim, nossa, eu abri minha cartinha, porque tem um exercício que a gente faz, que a gente escreve uma carta e abre essa carta depois de 6 meses. São as nossas percepções, a nossa visão de mundo, enfim, os sentimentos que a gente tem ali, as coisas que a gente considera problema. E depois de 6 meses ela abriu, ela falou, Paula, que loucura, cara. Meu Deus do céu, eu convivo com a Lu a gente já se conhece há um tempão, ela veio me procurar porque ela tinha uma fobia, tava toda lascada na época. Cara, mudou tudo, mudou a vida financeira dela, mudou a vida sentimental, mudou ela como pessoa, como mulher, enfim.
E a gente tava falando disso hoje, ela falou, nossa, bizarro, assim, tipo, uma pessoa antes, uma pessoa depois. Então, quando você puder, quando você tiver essa oportunidade, faça, porque você vai conseguir construir tudo isso dentro de você de uma forma simples, porque a gente tem um passo a passo, a gente tem uma metodologia bem bacana, tá? Então, se você me perguntasse, faço uma terapia com você ou faço open? Faz o open, porque na terapia ela tem um começo, um meio e um fim, e eu não te ensino a viver a vida. Aí você sai daqui, tropeça ali na porta e me liga, eu tropecei, agora eu tenho que voltar aí, não sei o que fazer com isso. Aqui não, no open você aprende a lidar com cada tropeçada que você vai dando. Claro, tá lá no soro morrendo, Paula, eu tô com uma depressão que eu não consigo nem piscar o meu olho, beleza, precisa de um processo, de um suporte, de tratamento, legal, faz uma terapia. Agora, tá joia, tá andando, tá, consegue se movimentar, tá conseguindo, sabe, ainda pensar alguma coisa na vida, porque a gente tá tão alucinado que não consegue nem pensar. Joia, procura uma ajuda, não tô conseguindo sozinho, maravilha, procura um suporte. Mas se você acha que, puta, eu vou tentar, deixa eu ver, eu vou tentar, faça o que tem que ser feito, procura o treinamento e se permite, se lança, veja todos os vídeos, veja várias vezes, mais de uma vez, tem vídeos que eu dou exercício, que eu ensino alguma coisa, faça, refaça várias vezes e ouça a auto-hipnose que tem aqui no canal, você vai ver que devagarzinho você vai tirando as vendas dos seus olhos e vai aprendendo a viver a vida com leveza e alegria. Beleza, gente? Então, um beijo, até nosso próximo vídeo.